Antes de mais, Daniel, bem-vindo, de mãos dadas, fazermos este caminho. Bem-vindo porque precisamos muito saber aquilo que tens para partilhar connosco. Todos nós estamos a necessitar dos teus conselhos, e bem-vindos a todos os que vieram usufruir da partilha do Daniel. O programa está a começar, vamos ter a Kátia de Singa, vamos ter a Joana, vamos ter outras pessoas connosco, e connosco vamos estar todos juntos. O programa continua a rolar, sexta-feira é muito intenso, mas amanhã também temos algumas atividades, como por exemplo o lançamento do livro, não é, Kátia? Por isso é amanhã. Ok. Então, vamos dando as boas-vindas ao Daniel, dar a voz a Daniel, porque nós estamos aqui para me ouvir, mas sim para ouvir o Daniel. Daniel, a palavra é tua e o ecrã é teu, que agora já não se diz o palco é teu. Exato. Olá a todos, muito boa tarde. Obrigado por estarem aqui, também por terem este vosso tempo também poder me ouvir. Eu, antes de passar para a apresentação, só dizer que o contexto que eu decidi fazer para esta apresentação foi um contexto genérico, ou seja, eu vou falar dos programas e para vos dar uma visão mais completa de quais são os programas que existem, de uma forma global, e vou dizer em cada programa o que é que normalmente se apoia e quais são as oportunidades que estão disponíveis. Depois, portanto, a própria apresentação em si, ela está feita de forma a vos poder ajudar a seguir, ou seja, depois eu posso vos enviar, se pretenderem, porque todos os links de toda a informação que eu vou apresentar estão lá em cada slide, seja nas próprias imagens, e portanto, vocês depois conseguem ficar com essa informação para, se quiserem procurar mais qualquer coisa, e obviamente que depois também estou disponível para poder receber questões específicas e aí poder-vos dar um feedback mais específico sobre projetos que vocês tenham, sobre as vossas questões mais específicas. Aqui não daria para o fazer, porque ficaríamos aqui, eu usaria a semana da criatividade toda para mim, só para vos mostrar o que é que há de suportes e apoios nas dezenas de áreas e setores que existem. Pronto, portanto vou partilhar aqui o ecrã. Vocês estão a ver a visão do apresentador, não é? Sim, vou slide seguinte. Mas eu tenho que mudar isto aqui. Não estou a conseguir aceder aqui à visão do... Espera aí que eu estou só a tentar aceder aqui à... Estás a tentar ver o que está a mudança. acontecer, não é? Isso. Não, é que vocês estão a ver a visão do apresentador, não é? Com os dois slides, não é? Sim, sim. Isto começa sempre assim, por defeito, e depois eu tenho que alterar, só que eu não estou a conseguir aceder à opção que geralmente... Espera aí. Só ocultar assim. Vocês estão a ver, ou não? Sim, agora é só pôr em apresentação e já está. Se puseres cá em baixo em apresentação. Exato, e acho que agora já está. Não ficou. Esta barra... já está aqui. Espera aí, vou tirar aqui. Vou interromper e fazer novamente, peço desculpa. Não foi mal, tranquilo. Estamos em casa, estamos entre amigos. Já estão vendo já? Perfeito. Perfeito. Há aqui uma informação que não estava aqui. Muito bem. Portanto, o tema do workshop, como decidimos chamar, vai ter sempre uma vertente mais prática do que teórica, que acho que é o mais importante aqui.
Portanto, é financiamento de projetos inovadores, então é um tema bastante genérico, mas que permite olhar para aquilo que vocês possam ter nas vossas organizações ou com ideias que vocês tenham gerado e perceber, de alguma forma, onde é que podem financiar, seja em que estado de maturidade for dessa ideia e seja em que tipo de área ou setor possam estar envolvidos. Portanto, começar por mim, rapidamente. Portanto, o meu nome é Daniel Fangueiro, sou licenciado em Gestão de Empresas, tenho mestrado em Economia e Gestão de Inovação e pós-graduação em IT Management. Há 14 anos que a minha atividade é esta, portanto, a minha atividade principal, ser consultor de financiamentos em inovação. Acabei já por fazer projetos em todas as áreas, as áreas principais, e praticamente todos os programas que irei apresentar também já tive a oportunidade de fazer candidaturas. Sou também Country Manager em Portugal da Campus Party, um evento ligado à tecnologia e ao empreendedorismo, e também faço mentoria de startups. Portanto, quais são as maiores dificuldades na procura de financiamento? Primeiro, há centenas de concursos abertos, entre apoios nacionais e apoios europeus. Quem tentou procurar por si próprio, quem tentou identificar fontes de informação, chegou a vários sites, várias informação dispersa e difícil de encontrar, de alguma forma, aquilo que procura. Portanto, as fontes de informação não estão claramente centralizadas, tirando uma ou outra exceção, que vou mostrar aqui, e os regulamentos, quando chegamos até eles, não são simples de entender, portanto, tem várias referências para várias portarias, para vários decretos-lei, e, portanto, na verdade, não é fácil de chegar ao fim de um próprio programa e perceber todas as obrigações que ele acarreta, porque, efetivamente, há aqui toda uma leitura global que tem que ser feita. E isso leva a que o tempo e o esforço de preparação são elevados. Portanto, o meu primeiro objetivo aqui nestas apresentações que eu faço, e faço muitas destas apresentações em programas de startups, é de tentar reduzir o tempo que vocês possam perder em identificar soluções, obviamente, e com isso apresentar-vos aqui oportunidades de financiamento em várias áreas. Eu decidi começar primeiro pelos Venture Capitals e Business Angels, portanto, fala-se muito de fundos europeus, mas fala-se pouco desta vertente. E depois já há sempre uma confusão muito grande em relação ao que é que um e outro podem fazer e em que fase é que eles podem apoiar. Fiz aqui uma pequena dicotomia, uma pequena comparação. Portanto, os business angels geralmente são investidores individuais que, no contexto nacional, portanto, estes valores que eu pus foi no contexto nacional, obviamente, se olharmos ao Reino Unido, se olharmos aos Estados Unidos, a Israel, os valores são diferentes, mas no contexto nacional podemos contar que os business angels possam investir numa fase inicial um máximo de investimento entre 200 a 300 mil euros e na fase embrionária da empresa, ou seja, é o ideal para quando há um projeto que já está desenvolvido, mas ainda está a começar agora a entrada no mercado e possa ter a aceitação da parte de um investidor que acredite numa primeira fase na ideia e a ajude a implementar. Geralmente estes business angels são procurados na expectativa de ser um profissional que trabalhe no setor ou no mercado em que nós estamos a querer trabalhar e a querer implementar, e ele próprio também é investidor nesta área. Venture Capitals, e há um erro muito comum nas startups que vão rapidamente e que decidem ir muito rápido para este tipo de financiamento, porque numa fase, só devemos recorrer ao Venture Capital numa fase já em que a empresa tenha uma aceitação já no mercado, uma validação, e tentar que se chegue a essa situação cada vez mais tarde, principalmente até pela capacidade de negociação. E, portanto, aqui em Portugal os investimentos de Venture Capitals rondam a partir dos €500 mil, até €1 milhão mais ou menos, numa fase inicial. Obviamente que depois em fases posteriores, se as empresas continuarem a acreditar no projeto, colocam outro tipo de investimentos, mas numa fase inicial para um projeto que não queira recorrer a fundos europeus ou até queira recorrer de forma complementar, começar pelo Business Angels, e até por não ir diretamente, mas até por há sites como a Cidres ou como outros que ajudam a conectar projetos com investidores. Existe um portal europeu em que os projetos podem ser submetidos lá e há centenas de investidores que estão ligados a uma base de dados da União Europeia podem ter acesso a esse projeto e, ao mesmo tempo, o
os próprios investidores podem também recorrer aqui para também procurar projetos que possam ser de interesse da área em que eles decidem apoiar. Portanto, também é um portal que não é muito conhecido e não é muito utilizado, mas é também uma forma de se poder conectar quando não se tem contactos ou quando se quer chegar a uma variedade maior de investidores, portanto, tanto para quem vai apresentar o projeto como para quem quer investir. Este é um portal que é interessante nesse ponto. A última base de dados, ou seja, o último número que eu tive acesso, sei que havia mais de 400 investidores já nesta base de dados aqui, pelo menos. Deixo aqui também um conjunto dos principais investidores em Portugal. Portanto, os Business Angels deixam um link do IAPMEI, da página de credenciação de Business Angels, tem listagens dos Business Angels que estão inscritos. E depois também aqui das empresas de Business Angel, de Venture Capital, que normalmente financiam os projetos com maior sucesso em Portugal e que são aquelas que disponibilizam mais verbas. Algumas delas até começam por pôr valores mais baixos do que aqueles que eu apresentei inicialmente, portanto, obviamente que analisam, mas são exceções. E obviamente, tipo a EDP Ventures estará muito ligada a projetos ligados à energia, por exemplo, né? E haverá algumas mais específicas, a Sonai muito ligada à cibersegurança e ao retalho. Portanto, a partir daqui conseguem aceder, pelo menos em Portugal, que não é um mercado muito grande, conseguem ter aqui acesso a quem investe e quem realmente faz o mercado mexer neste ponto. O segundo capítulo, por assim dizer, da minha apresentação é focado nos fundos europeus nacionais, portanto, Portugal 2020/Portugal 2030, visto que estamos numa fase de transição, Portugal 2020 terminou praticamente, portanto, tem uma outra coisa aberta, mas que já são coisas muito específicas e do valor com valores que sobraram ainda e que estão agora para serem submetidos. E estamos todos a aguardar a entrada do Portugal 2030, portanto eu concentrei-me aqui um pouco no novo programa. Houve algumas alterações em relação, em termos estruturais, em relação ao Portugal 2020, mas a base de apoio às empresas irá se manter. Esta é a estrutura. No programa Portugal 2020 havia 5 programas operacionais temáticos. Aqui há 4, são os 4 primeiros, portanto, em que as qualificações, ou seja, aquilo que se chamava capital humano no Portugal 2020 foi unido com a inclusão. Também tinha um programa próprio, que era o POIS, portanto, no Torrance Center vocês já devem conhecer bastante bem este programa, né? Devem ter lidado com ele. E, portanto, eles uniram no próprio programa temático aqui e acrescentaram ainda uma vertente de demografia, que até à data ainda ninguém sabe bem que situações é que pode gerar por aqui, embora eu acho que serão mais apoios virados para o Estado e mais para as câmaras municipais, possivelmente. Neste primeiro programa operacional temático, portanto, as empresas poderão ter acesso à formação aos seus funcionários na área das qualificações do potencial humano, como já existia anteriormente. A parte da inclusão é geralmente destinada a associações sem fins lucrativos. Portanto, são programas de várias ordens, desde a capacitação das próprias associações, desde a criação de projetos de inovação social, mas até aqui tem sido sempre 100% feitos por entidades sem fins lucrativos. O segundo programa operacional temático é Inovação e Transição Digital, que vem substituir aquele que no Portugal 2020 se chamava Competitividade e Internacionalização, e será onde estarão a maior parte dos programas de financiamento às empresas. Portanto, serão aqui aqueles que vou apresentar a seguir, que vou me focar nesses, são todos destinados a este programa temático e onde haverá mais dinheiro para as empresas. O terceiro programa temático é a Ação Climática e Sustentabilidade, é mais focado no Estado, não costuma ter muitos programas para empresas e com o PRR admito que possa ter muito menos, porque o PRR, como é que focado na parte de eficiência energética, os programas de empresas que abriam neste programa de sustentabilidade eram todos ligados à eficiência energética e, portanto, à partida, julgo que pode haver aqui muito poucos programas para empresas. No quarto programa temático do mar, ele foi uma novidade no Portugal 2020, não existia antes disso. Foi um programa muito interessante porque é muito abrangente, tanto apoia o setor pescatório como apoia projetos de investigação e desenvolvimento ligados ao mar, tanto apoia uma associação desportiva aquática para comprar barcos de vela ou
ou para fazer windsurf, por exemplo, ou para fazer atividades ligadas ao mar ou nos rios, e portanto é bastante diversificado e como foi novo, não teve assim uma adesão muito rápida inicial, a adesão foi crescendo e o programa se mantém e vai ser reforçado em termos de verbas, e aqui na área da economia azul, como é denominada, vai haver aqui bastantes apoios para tanto o desenvolvimento de projetos científicos também, de projetos relacionados muito com a criatividade. Portanto, este será daqueles programas que apoia realmente a criatividade e que dará mesmo para criar muitas oportunidades neste setor. Ou seja, estamos a falar aqui de coisas relacionadas com o mar. Pode ser um documentário sobre o mar, por exemplo, pode ser financiado, pode ser um livro sobre o mar, pode ser financiado, pode ser uma ação cultural qualquer ligada ao mar, pode ser uma ação de sensibilização, de limpeza das praias, como pode ser também para comprar o barco que vai pescar o bacalhau à Noruega, por assim dizer, e que também pode ser apoiado. Eu costumo chamar a atenção muito para este mar, porque é um setor que está em grande crescimento. Existem também programas paralelos que também apoiam esta área e que pode ser muito interessante para projetos futuros. Pronto, o quinto, depois aqui programas regionais, que são os programas que existem do Norte, do Centro, do Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve e as duas ilhas. São os programas regionais que existem e isto é feito de forma a que os projetos mais pequenos, geralmente feitos por PMEs, eram até 1,5 milhão, em alguns casos, ou 3 milhões noutros, eram geridos pelos programas regionais, que estão sob a alçada das CCDRs, em cada região. Se os projetos ultrapassarem esses valores, ou forem empresas grandes, são projetos que depois são geridos pelos próprios programas temáticos e nacionais, e que têm outro tipo de gestão. Portanto, em relação aos programas, eu preparei aqui os 3 pilares principais de apoio às empresas. Primeiro são os apoios à ID, que podem ir até 75% de apoio não reembolsável, portanto a fundo perdido. São projetos de investigação que podem ser feitos individualmente por empresas, portanto só as empresas, individualmente só as empresas que se podem candidatar, em consórcio também com as empresas a serem o coordenador dos consórcios. Estes consórcios podem ser feitos com outras empresas, com universidades, com outras entidades do sistema científico e tecnológico, como laboratórios do Estado, como centros de investigação ligados a áreas específicas, como por exemplo o CITEV, na área do têxtil, na área da saúde, e há aqui uma abrangência grande. A única obrigação é que a entidade coordenadora seja uma empresa e que tenha pelo menos 30% do investimento do projeto. As despesas elegíveis, portanto, a maior parte das despesas são com o pessoal técnico, portanto, este tipo de programas financia uma boa parte dos custos com vencimentos dos investigadores que estão alocados aos projetos. Portanto, a empresa tem que ter os técnicos contratados na própria empresa, não pode ser subcontratados. E ao mesmo tempo, enquanto ao projeto, pode também colocar qualquer tipo de instrumentos, equipamento técnico científico, ou consumíveis, ou hardware e software que seja necessário, e participação em feiras e certames no estrangeiro, com as viagens e as estadas, a própria certificação apenas do Sistema de Gestão de Inovação, da norma portuguesa, e os custos indiretos, que são aqueles custos que não podem ser colocados diretamente, mas que existem, como a luz, a água, a renda, a internet, as próprias deslocações, não é, do combustível, por aí fora. Então eles definiram que cada projeto terá um acréscimo de 25% sobre as despesas consideradas elegíveis, como se fossem custos indiretos. Portanto, há aqui um bónus de 25% para esses custos que as empresas possam ter, mas que não são fáceis de ser colocados nos projetos. Até aproveitando isto, até digo que faço aqui isto agora é assim, mas no passado, quando eu comecei a trabalhar nesta área, nós tínhamos que alocar faturas de água, luz, tudo isso, e imputar uma percentagem de cada projeto a essas faturas. Fazer numa empresa mais pequena, que até tem um projeto, talvez é fácil. Agora, fazer numa Mota-Engil, por exemplo, com quem eu trabalhei durante 5 anos, e alocar faturas de luz e água, né? Portanto, eram coisas alucinantes e capas de papelada que não ajudavam ninguém, e portanto eles definiram como uma taxa fixa aplicada às despesas e acabou, porque obviamente que isto
emparrava até os serviços, até mais não, até nem me acredito que alguém pudesse olhar para aquilo sequer para validar. E portanto estes apoios aqui à ideia são interessantes no sentido de também ajudar a apoiar uma parte dos custos que as entidades têm, que as empresas têm, mas também para aceder a conhecimento científico e técnico através de cooperação com universidades, sem ter que pagar por isso. Não é? Portanto, ou seja, as próprias universidades entram em consórcio e alocam os seus recursos, cada uma com investimentos separados e com funções separadas no projeto, mas cada uma faz a sua parte e no final tem um projeto conjunto que não tem necessariamente que ser tecnológico, obviamente, e pronto, e desde que tenha alguma validação científica é viável. O segundo pilar de apoios às empresas são os apoios à internacionalização e qualificação de PME, que até aqui têm sido apoiados com 45% a fundo perdido. Estamos a falar de projetos de internacionalização para atuais e novos mercados. E, ao mesmo tempo, a qualificação interna para a preparação para a estratégia internacional. Portanto, a internacionalização de PMEs é um programa e a qualificação é outro programa. A internacionalização suporta as despesas que estão relacionadas com a parte comercial e de marketing da empresa. Portanto, estamos a falar da presença em eventos internacionais, estamos a falar da própria deslocação aos mercados para contacto direto com clientes, estamos a falar de toda a parte da imagem da empresa corporativa, estamos a falar do marketing, tanto digital como físico, e também é possível incluir aqui recursos humanos, no caso dos apoios à internacionalização, recursos humanos na área do marketing, na área comercial, no caso da qualificação, recursos humanos mais virados para áreas internas, portanto, como a qualidade, recursos humanos, informática, etc. Este tipo de programas visam que a empresa possa aumentar o seu volume de negócio internacional e prestar serviços externos para novos mercados, ou pode ser também para atuais mercados, para novos públicos, por exemplo. Depois avaliaremos essa parte caso a caso, caso haja interesse. O terceiro pilar de apoio às empresas, que se manterá também no Portugal 2030, então, são os apoios à inovação produtiva, em que, neste caso em concreto, os apoios podem ir até 75%, mas de apoio misto. O que é o apoio misto? Uma parte do apoio é não reembolsável, portanto, a fundo perdido, e outra parte do apoio é reembolsável. Portanto, a X anos, no caso deste programa, se for um projeto ligado à área industrial ou à área de serviços, são 8 anos em que os 2 primeiros são de carência. Se for de turismo, são 8 anos, são a 10 anos em que os 3 primeiros são de carência. Este programa apoia, como o nome indica, todas as aquisições de investimentos produtivos das entidades. O que é que isto quer dizer? Numa indústria, portanto, as máquinas para fazer as solas, fazer os sapatos, são obviamente todas elegíveis, portanto, toda a vertente numa fábrica de sapatos, todas as máquinas que envolvem a produção do produto podem ser incluídas aqui, incluindo o hardware e o software. Se for numa empresa de serviços, nomeadamente um gabinete de arquitetura, os investimentos produtivos são os computadores e os softwares de CAD que eles possam usar, portanto, e que podem ser incluídos. Numa empresa turística que possa apresentar uma nova unidade hoteleira através deste projeto, são todo o recheio, portanto, as mobílias dos quartos, os equipamentos de cozinha, tudo isso, que obviamente também é a parte produtiva desse tipo de negócios. Tudo que não seja considerado produtivo neste programa não é apoiado. Portanto, e normalmente essa parte não produtiva está alocada aos apoios à internacionalização ou à qualificação das PMEs, e portanto muitas vezes as empresas fazem até os 2 programas para poder, quando estão a criar um projeto de raiz, para poder atingir tudo aquilo que pretendem. Este programa é o programa mais antigo, ou seja, existe desde o início dos fundos europeus, teve nomes diferentes, desde o CREN, que se chama Inovação Produtiva, e é o responsável por apoiar 95% das unidades hoteleiras do país que foram financiadas por fundos europeus, foram apoiadas por este programa. Mas também apoia a parte industrial. Sempre que virem à porta de uma fábrica um cartaz com os símbolos da União Europeia, foi apoiado neste programa. Não existe outro, são os programas que apoiam esse tipo de investimentos. Portanto, passando agora, eu aqui foquei-me apenas nos programas mais interessantes relacionados à empresa, naqueles que podem também fomentar ligados à inovação, que são estes. Obviamente, como eu referi,
há apoios na parte da inovação social, tanto ou na parte do capital humano, haverá também apoios na área da agricultura, apoios na área do mar, mas o principal está focado nestes 3 pilares. Mas obviamente podem haver situações específicas, mas estes são os 3 pilares fundamentais e que apoiam as empresas e onde vai a grande maioria do valor destinado às empresas no Portugal 2030. Portanto, falando da União Europeia, isto é um contexto totalmente diferente. Portanto, estamos a falar de cada país tem os seus programas nacionais e depois a própria União Europeia tem um programa global, europeu, que é o Horizonte Europa, e que é um programa que vai para lá dos Estados, ou seja, a maior parte do programa, para nos candidatarmos, temos que ter um consórcio, no mínimo, com 3 entidades de 3 Estados-membros diferentes da União Europeia ou de países associados. Portanto, para também quebrar aqui um bocadinho a monotonia, né, desta matéria e desta informação pouco criativa, portanto, deixo-vos aqui um vídeo assim para poderem ter uma noção assim mais simples e mais rápida em relação à estrutura e que contempla, um vídeo muito curto, contempla este programa. Every great thing starts with a knife. They're brought to life by our excellent researchers of the companies and citizens. Portanto, em termos de objetivos, perceberam aqui no vídeo, a estrutura do programa Horizonte Europa é esta. Portanto, assim é fácil de compreender. Ela é dividida em 3 pilares. O primeiro pilar, que eles chamam de Excellent Science, eu mantive algumas informações em inglês, porque depois, para vocês pesquisarem, se eu traduzisse, vocês não encontram nada, não é? Porque as traduções não estão na internet, não é? Portanto, algumas têm que procurar mesmo desta forma, e é muito sábio quais são os nomes em inglês para ser mais fácil de encontrar. Portanto, no pilar 1 estamos a falar da investigação fundamental, do apoio àquela investigação inicial, obviamente também aqui com universidades, também com entidades do sistema científico e tecnológico, e onde se chega a um ponto até experimentação laboratorial, por assim dizer. Depois, quando temos essa fase, está o pilar 2, que é aquele que é mais procurado e onde está a grande concentração dos 85 bilhões que foi referido no vídeo, e em que, dividido por clusters, que são os clusters fundamentais para a União Europeia, dentro de cada um destes clusters estamos a falar de dezenas e dezenas e dezenas de programas específicos sobre várias áreas da saúde. Há programas específicos sobre o tratamento do cancro, na parte da alimentação, há programas específicos para a parte das embalagens, por exemplo. Portanto, estamos a falar aqui de situações muito específicas. Estamos a falar também aqui na parte, no segundo cluster, portanto, que se calhar estamos aqui na Semana da Criatividade e Inovação, portanto, fala da cultura, criatividade e inclusão. Eu vou dar particular relevância a esse nesta apresentação, exatamente por isso, e porque também podemos ter aqui pessoas que sejam destas áreas da economia criativa e, portanto, possam perceber aquilo que existe. E o pilar 3 é um pilar mais de networking e de lobby europeu, em que, depois dos projetos aprovados e prontos para ir para o mercado, a União Europeia fornece aqui uma série de apoios em que conecta os projetos com empresas,
de grande dimensão que possam estar interessados nos projetos, em que as pessoas vão poder apresentar e rapidamente poder chegar a grandes empresas, com a possibilidade até de poder vender a tecnologia, em que há também apoios a nível de expertise em determinadas áreas específicas que possam ajudar a melhorar o negócio e ao mesmo tempo também chegar e aceder a outro tipo de financiamentos para alavancar os negócios também, numa fase em que já estão dentro do mercado, por exemplo. Portanto, são os três pilares relativamente a este programa. Esta é a imagem da única exceção que em relação àquilo que eu disse no início, portanto a informação está toda descentralizada. Neste caso em concreto, e no caso da Comissão Europeia, a informação está centralizada. Portanto, isto é uma grande ajuda. Existe este site, que é o Funding and Tender Opportunities, dentro do site da Comissão Europeia, e aqui vocês podem pesquisar. Portanto, esta imagem, eu tentei que fosse o mais atualizada possível. Portanto, esta é a imagem de hoje, e nisso portanto, podem ver que há 929 oportunidades de financiamento neste momento. Destas 929, há 180 que ainda estão para abrir, ou seja, quando diz forthcoming, elas estão para abrir em poucas semanas. Portanto, é uma fase em que importante até para as empresas poderem se preparar, porque muitas vezes o tempo em que elas estão abertas não é muito e, portanto, às vezes interessa saber com antecedência quando elas vão abrir. E depois daqui podemos optar por selecionar aqui todas as possibilidades relacionadas com aquilo que nós queremos e com o tema que queremos, e teremos aqui todos os programas que existem na União Europeia, todos, estarão aqui concentrados em termos dos financiamentos que estão abertos. Portanto, esta é a boa notícia deste lado. A má notícia é que uma candidatura nesta área mais da União Europeia é uma candidatura que exige muito mais do que uma candidatura a um programa nacional. E, portanto, eu aconselho, quando já existe uma rede montada, quando já existe uma estrutura já mais madura, para poder começar aqui a entrar neste tipo de apoios e, principalmente, aqui o que é mais importante é entrar nos clusters europeus, entrar nos grupos de empresas de determinados setores, que é o que demora mais, mas é o mais importante, porque chegando lá, as próprias grandes empresas que coordenam grandes consórcios e grandes projetos relacionados com muitas áreas, acabam por envolver as PMEs, envolver universidades, envolver entidades sem fins lucrativos, em grandes consórcios, e que acabam por envolver também as entidades, e aí é a forma como se acede mais facilmente aqui. Portanto, aqui há um caminho sinuoso inicial, que é quase transversal a todos que começam. Portanto, pode haver a quem tenha mais sorte, mas na verdade tem a facilidade pelo menos de chegar aqui e na base, e portanto na informação estar já aqui preparada. Portanto, dentro dos programas também europeus já há vários programas. Eu destaco aqui o Europa Criativa, presumo que alguns de vocês já conheçam. Portanto, é um programa que no framework anterior de fundos europeus tinha 1,47 milhões de euros, portanto aumentou quase 50% em relação ao programa anterior. Os objetivos deste programa são salvaguardar, desenvolver e promover a diversidade e o património, e principalmente a parte linguística, com que eles dão muita atenção a essa vertente, de tornar até a informação cultural mais acessível até a todo tipo de países e de línguas, portanto que não sejam tão, por assim dizer, tão faladas a nível mundial, e portanto não existe tanta informação nesse tipo de línguas. Há muitos apoios para isso. E portanto também a estimulação da competitividade e o potencial económico dos setores culturais e criativos, não é? como entendemos. Eu esmiucei aqui aquilo que é o programa. Portanto, estamos a falar de duas áreas distintas. A área que eles chamam de média, em que promove o setor audiovisual e também a indústria cinematográfica, e a vertente da cultura, portanto, que apoia a parte cultural, por assim dizer. Há uma terceira vertente de projetos, mas que é uma vertente em que envolve as duas num projeto só. Quando hajam projetos que possam envolver promoção dos dois setores, há uma percentagem não muito grande do orçamento total, são cerca de 9%, para projetos transsetoriais que sejam mais abrangentes e que envolvam as várias áreas. No programa média, estamos a falar de áreas
como a arquitetura, património cultural, a concepção de conteúdos, literatura e publicação, música, artes do espetáculo. Portanto, este será mais abrangente em termos nas áreas da economia criativa. E o objetivo, estamos a falar de apoios que possam promover a criação artística e a inovação, ou seja, em que as empresas, as entidades, digo empresas, mas aqui não tem que ser empresas, podem ser outro tipo de entidades, que possam criar algo de novo, portanto, em termos artísticos, que possa até ser inovador. Existe também, o objetivo deles também é apoiar quem já tem esses conteúdos, mas pretende promovê-los e distribuí-los em outros mercados. Vamos imaginar que alguém tem um livro lançado num tema qualquer em português e que pretende lançá-lo na Grécia, por exemplo. Né? E, portanto, há apoios que visam todo o custo inerente a lançar um livro na Grécia, com as traduções, com a própria promoção em si, e depois com todos os custos de distribuição que possam colocar e ajudar essa informação a chegar também a um novo país, e, portanto, com esse apoio. Estamos a falar também de apoios em que se ajudam os artistas a encontrar oportunidades de criação, não só com entidades do seu próprio país, mas também com entidades de outros países, e criarem aqui algum tipo de atividades que sejam além fronteiras e, portanto, possam até ter um contexto mais europeu, até de uma parte da Europa, em que se juntam os países do Sul, ou os países do Norte, ou os do Centro, e que criem algo que até possa ser relevante para a cultura daquele setor da Europa, por exemplo, que acontece muito, não é? E muitas vezes as culturas dos países acabam por ser similares em muita coisa e acabam por fazer sentido ter este tipo de projetos. Pronto, e o último objetivo, obviamente, também apoiar na parte da transição digital, não é? Portanto, as entidades que estão conectadas com esta área e também a parte ambiental destes setores, portanto, havendo programas específicos para cada situação. Portanto, eles neste momento não estão abertos muitos, estão abertos algumas dezenas. Depois, se pretenderem, com algum caso específico, será mais fácil para mim vos ajudar, se tiverem ali aqui um interesse mais próprio, e eu depois posso também vos fazer aqui, de alguma forma, posteriormente à apresentação, enviar-vos informação mais específica para aquilo que vocês pretendem. A segunda vertente da cultura, portanto, está mais direcionada para a indústria cinematográfica e a indústria audiovisual. E aqui o objetivo será incentivar aqui a cooperação em toda a cadeia de valor destas indústrias, obviamente que fomentar talentos e também dialogar com todo tipo de público, nomeadamente os mais jovens, que acabam por ficar um bocadinho arredados deste tipo de indústrias. Estamos a falar aqui da indústria na sua transversalidade, ou seja, desde os atores, às empresas que realizam, que produzem, que fazem os guiões, que vendem equipamentos, que vendem tecnologia, portanto, isto abrange todo o tipo de entidades dentro das indústrias. Não é? Só aqui dar uma nota, portanto, este programa depois dentro tem alguns programas específicos, há um programa também ligado, muito direcionado para a música, especificamente, e depois, muitas vezes, de forma solta, são lançados concursos específicos para determinadas áreas, tendo em conta necessidades que eles vão encontrando ao longo dos anos. Portanto, estamos a falar aqui de um conjunto de programas e programações que estão a começar. Este novo programa da Europa Criativa, esta segunda edição, né, por assim dizer, começou em 2021 e vai até 2027. Portanto, isto são coisas que estão aqui para ficar. Portanto, não são coisas para agora, são coisas que vão até 2027, com estes objetivos, com este tipo de programas, com este tipo de apoios. Portanto, permite que sejam situações em que até possam ser pensadas a médio e longo prazo também, porque os apoios vão se manter até essa data. Só deixar essa nota. Portanto, também tem aqui um programa, este se calhar mais virado para uma área tecnológica, e é o programa mais procurado do Horizonte Europa, que é o HIKE Work Program, e que tem 3 pilares também. O mais procurado é o Accelerator, portanto, mais uma vez eu aqui deixei em inglês, porque se pesquisarem em português não vai acontecer nada, e portanto é mais fácil procurar com estes termos. Para quem não está familiarizado com a noção do TRL, o TRL significa Technology Readiness Level,
Isto são níveis de maturidade tecnológica dos projetos. Isto é uma escala da NASA, portanto, que a NASA criou internamente nos anos 70 para identificar os projetos que tinha internamente, e depois isto foi aplicado, como em quase tudo da NASA, não é? Ao mundo real, ao mundo da investigação, e esta é uma escala que é usada globalmente para identificar as fases em que estão os projetos. E, portanto, aqui também usam esta escala para definir quais são os tipos de programas e os tipos de apoio para cada programa. Portanto, estamos a falar do Pathfinder, mais uma vez, a investigação fundamental, mais uma vez a relação com as universidades, uma fase inicial, uma fase teórica, de conceito, de princípio, a parte de transição, portanto, da validação dos resultados da investigação e das inovações, e aqui em termos de experimentação, e depois a parte do accelerator é quando as coisas já estão validadas, já têm um sentido, e então há um apoio aqui para as entidades chegarem ao mercado. Portanto, este programa foi criado muito para contrabalançar a rapidez com que no mercado dos Estados Unidos são lançadas startups, e onde existe um mercado de investimento que é muito rápido, que é muito dinâmico, e que a Europa estava a perder as melhores empresas, estava a perder as melhores tecnologias para os Estados Unidos por causa disto. Ainda continua a perder, na verdade, mas este programa acabou por amenizar um pouco, pelo menos numa fase inicial, as necessidades de financiamento que os projetos que escalam muito rápido em termos tecnológicos e que possam garantidamente atingir um sucesso, e, portanto, não necessitarem de se mudarem para os Estados Unidos, como temos os nossos casos, da maior parte dos nossos unicórnios, não é, que acabaram por se mudar ou para lá ou para o Reino Unido, a sede por esta razão mesmo. Não é? Portanto, teoricamente, este programa é um programa que apoia até 2,5 milhões em termos de apoio de incentivo de fundo europeu, ou seja, em inglês de grant, não é? Com 70% de incentivo não reembolsável. E depois anexa aqui uma vertente que é, pode haver uma participação ao mesmo tempo no capital da empresa até 15 milhões por parte de venture capitals que estão na tal base de dados que falei inicialmente, em relação à base de dados de investidores que a Comissão Europeia tem à volta. Estes programas também têm acesso à mentoria, portanto, isto também pode ser até uma oportunidade para alguém, para um de vocês que possa estar aqui a assistir e que seja especialista numa das áreas. Portanto, a Comissão Europeia tem uma base de dados também de mentores especializados em áreas que prestam, não só fazem a avaliação dos projetos, portanto, são mentores externos, não é como funciona em Portugal, portanto, que são da Agência de Inovação ou são de universidades. Lá são mentores externos que se candidatam. E também existe também uma bolsa de mentores, que são obviamente remunerados, e as entidades, as empresas têm à disposição estes mentores com as variadas áreas. Eu, por exemplo, pessoalmente, há alguns anos atrás, eu estava numa empresa que tinha tido este apoio, tinha outro nome, chamava-se SME Instrument, no passado, e nós recorremos a uma especialista na área da propriedade intelectual para nos ajudar nessa vertente do software que nós estávamos a desenvolver. E, portanto, tínhamos direito a 24 horas ao todo de sessões para recebermos algum tipo de expertise, não é? Portanto, de assessoria, por assim dizer, naquela área. E também tivemos assessoria na área financeira, por acaso, mas há muitas áreas que possam recorrer. Isto também é uma oportunidade do outro lado, ou seja, para alguém que acha que até pode querer fazer ou querer passar por esta oportunidade e experiência, também se pode inscrever como perito na União Europeia e poder ser chamado por essas empresas, ser escolhido, ou até para avaliador das candidaturas. Este programa também dá acesso, obviamente, a uma série de serviços que eles chamam de serviços de aceleração, tanto tais como linhas de financiamento complementares, os tais contactos com empresas. Estamos a falar de sessões, eu como tive nessa empresa que tivemos esse apoio, eu acabo por receber todas as semanas e tenho muita noção do que é que isto pode valer. Todas as semanas eu recebo e-mails a convidar-me para ir apresentar soluções à Boeing, ir apresentar soluções a multinacionais farmacêuticas, automotive, por exemplo. Portanto, há um dinamismo muito grande aqui e gera muitas oportunidades. Depois, obviamente, depende
da valorização de cada um e da forma como cada um consegue vender o seu produto e da qualidade do próprio produto. Esta candidatura já foi muito complexa no passado. Perdiam-se assim, entre 2 a 4 meses para se poder fazer esta candidatura, este apoio. E apesar dos resultados virem rápidos, era um esforço muito grande para o caso de uma taxa de aprovação inferior a 10% na Europa, porque as candidaturas são europeias, portanto há muita concorrência, e apesar de estar disponível 1 bilhão só para esta call, é pouco no contexto europeu. Em cada call há cerca de 1.800 candidaturas, 1.900, e há cerca de 70, 80 aprovações. Portanto, muitas vezes a maior parte das empresas que conseguem este apoio acabam por o conseguir à segunda ou terceira vez, que acabam por ir validando. Em Portugal, o grupo ligado ao GPPQ, não sei se conhecem, que é um grupo ligado à Agência de Inovação e ao FCT, tem um grupo de pessoas que ajudam as entidades a fazerem estas candidaturas. Portanto, e que até as analisam previamente a serem enviadas. E pronto, mas isto tem tudo que ser feito com muita antecedência para poder ter estes processos todos, que nem sempre é fácil. E então houve aqui uma mudança, porque antigamente a parte 2 da candidatura era a única coisa que existia, portanto tínhamos um formulário de 30 páginas, aquilo tinha que estar quase perfeito para podermos obter o financiamento. E eles então agora fizeram uma parte de triagem, em que há uma apresentação em vídeo da empresa, do projeto, uma pequena apresentação com 10 slides no máximo, um pequeno formulário, também no máximo com 10 páginas, portanto muito específico, e isto é analisado através de uma ferramenta automática de inteligência artificial, que friamente analisa apenas go, no go, portanto é a única coisa que nós recebemos aqui. Eu já testei até, ainda não fiz uma candidatura por aqui, já ajudei algumas empresas a irem a esta fase, mas assim é bastante frio mesmo, porque estamos ali a procurar fazer as coisas com bastante especificidade e com bastante foco, e depois recebemos ali um go, no go. Portanto, é assim, literalmente. E portanto, a partir do momento em que temos esse go, podemos passar para a segunda fase. Não é que não possamos ir direto à segunda fase, mas não é aconselhável, porque mesmo eles próprios fazem isto mesmo para o projeto já estar de alguma forma mais sintonizado para ir à segunda fase e já estar encaminhado para aquilo que são os objetivos que a própria Comissão Europeia pretende neste programa. Portanto, a candidatura é uma candidatura mais abrangente, com 30 páginas, mais específica, com mais informação. E passando essa parte também, mas aí já é avaliada por 4 avaliadores. São todos de um país diferente do país em que apresenta a candidatura, e são todos diversificados. Portanto, há um que é ligado ao investimento, o outro é ligado ao setor, por exemplo. Depois, se for um projeto de software, há alguém ligado à área de engenharia de software. Portanto, tentam variar os perfis para se poder avaliar todas as fases de um projeto por especialistas. A fase 3 é a parte final, portanto, em que há uma apresentação presencial e uma entrevista com um júri. No início pensava-se que esta seria a fase assim mais fácil, mas é a mais difícil. Portanto, a percentagem de empresas que chega aqui e não passa é de 50%. Portanto, porquê? Porque muitas vezes as entidades acabam por entregar a consultoras, não é? E contra mim falo, mas acabam por entregar a consultores e não se envolvem na candidatura. Eu acabo por dizer tudo, ou seja, aquilo que é bom e o que é mau, porque é interessante que toda a gente perceba o que é que deve ser feito, não é? E, portanto, não interessa entregar isto a um consultor de alguma forma, se não houver envolvência da própria empresa em si, porque depois eles vão ter que defender a candidatura mais à frente. E isto foi uma introdução que eu acho muito positiva, e em que os responsáveis da empresa têm que poder chegar à fase 3 e poder falar da candidatura, do projeto em si, de trás para a frente, de frente para trás, e obviamente aí minorando o impacto de se poder inventar, não é? Portanto, as coisas têm que acontecer, têm que estar bem explícitas, bem explicadas. Portanto, passando, obviamente que obtenho o apoio que já expliquei inicialmente. Aqui.
muitos aqui atentos a ti, às tuas sugestões e partilhas. Se ele vai ficar com algum problema técnico, de facto. Exatamente. Dani, eu também estava com um problema técnico. Aproveito este bocadinho para vos dizer que, se quiserem utilizar o chat para ir colocando questões, endereçaremos as questões ao Daniel, e também, obviamente, que quando o Daniel estiver aqui, se quiserem abrir o vosso som e fazer diretamente a pergunta ao Daniel, estejam à vontade. Daniel, aproveitamos para dizer que, se quiserem fazer-te questões, é só abrirem Estás-me a ouvir, não estás, Daniel? Não, ainda não. Está, mas não tem o microfone ligado ainda. Podes ligar, Daniel. Olá, desculpem. Agora, Ok. perfeito. Aproveitei para dizer que estavas disponível não só para responder a questões que pudessem aparecer no chat, como também, se quiserem abrir o som e conversar contigo, não é? Sim, só dizer que, ou seja, isto foi mesmo abaixo no último slide. Pois. Só dar aqui só uma nota final. Isto caiu aqui. E, portanto, nós estávamos aqui, estava aqui a terminar, portanto, só dar aqui as notas finais em relação àquilo que apresentei. Portanto, só dizer que, para se candidatar a estes programas do Horizonte Europa ou dos outros que apresentei dentro da União Europeia, portanto, normalmente é preciso um mínimo de 3 organizações de 3 Estados-membros diferentes. Apenas o Accelerator, este último que apresentei, pode ser feito de forma individual, também pode ser feito por consórcio, mas normalmente toda a gente se candidata individualmente. Dizer também que é uma coisa importante e que me tem questionado muito: o Reino Unido saiu da União Europeia, mas neste tipo de programas ainda continua a fazer parte, e portanto empresas do Reino Unido podem se candidatar e estar presentes neste tipo de programas. No caso do Accelerator, pode também concorrer aos programas, não pode obter o financiamento pela parte das Venture Capitals, nessa vertente específica, mas no resto eles continuam a fazer parte, ou seja, basicamente, independentemente de fazer parte da União Europeia ou não, a Comissão Europeia dá a oportunidade dos países de poderem estar nos programas, desde que o financiem também. Por exemplo, Israel também está no programa, neste tipo de programas, é um país associado, embora não faça parte da União Europeia, mas que está diretamente associado. Pronto, e agora sim, estes são os meus contactos, de alguns de vocês já tenho contacto, portanto, quem não tiver, se quiserem mandar, pode ser para o WhatsApp ou para o e-mail, o vosso e-mail, e eu depois faço-vos chegar à apresentação, porque como devem ter reparado, e tenho os links de tudo aquilo que eu apresentei, e nos que não tenho, ou seja, a própria imagem, carregando lá, ela vai direto para o site em que estou a falar, e portanto pode facilitar muito depois a poderem fazer aqui uma segunda visualização. Talvez até consigamos, não sei, como esta apresentação estará disponível no Stop, ou seja, agora está a gravar, e depois passaremos até ao final da semana se também partilhares connosco, poderá ser que consigamos colocar ali uma forma de anexar o PDF para que as pessoas que não estiveram aqui também possam ter esse acesso, se achares bem, Daniel, é só... Sim. Isso, é só uma proposta, se achares bem. As minhas apresentações não são muito bonitas, mas são funcionais. Isso nos interessa. Que interessa. Portanto, faço propósito para depois poder ser uma ferramenta que possam usar mais à frente e ter o acesso à informação. Muito bem, acho que vais ter muita gente a contactar-te, até porque há aqui pessoas que já estão a dizer porque é que não sabíamos disto antes. E uma colega que está a dizer porque é que não sabíamos disto antes. Não sabíamos porque só sabemos aquilo que já cruzou connosco algum dia. E nós até ouvimos falar. Na verdade, sim, na verdade isto são informações que estão até cada vez mais de forma pública. Quando eu comecei a trabalhar nesta área há 14 anos, quase ninguém sabia disto, embora já existissem fundos europeus em Portugal há 25. E é engraçado que nós íamos chegar, eu tinha muito medo disto. No Portugal 2020 houve uma campanha de marketing tal que houve um boom gigantesco, mesmo nas empresas no país. E, na verdade, apesar de termos todos estes apoios, demorou muitos anos as empresas a perceberem que o podiam atingir.
Eu no meu mestrado, eu tive aulas com o professor que já jubilou, que é o professor Mário Rui Silva, não sei se conhecem, ele foi da área de gestão dos fundos aqui há uns anos, também na parte do Norte 2020, e ele contou-nos uma vez que, eu nunca me esqueci disto, que ele diz que em 2005 Portugal quase não tinha projetos de investigação financiados, quase não tinha. Portanto, o valor dos apoios, ou seja, estamos a falar de financiados, obviamente, né? As universidades, obviamente, que sempre faziam e tudo, mas não havia estes consórcios aqui que há agora, portanto, que são às centenas, não é? Não havia promoção disto, portanto, havia 3 ou 4 projetos financiados de investigação e desenvolvimento em 2005, e Portugal teve que ir pedir, por favor, à União Europeia para não ter que devolver esse dinheiro e pagar uma multa, e acabou por meter grande parte na Bial em projetos de investigação na altura na área farmacêutica para poder chegar ao fim do programa e ter o valor gasto. Portanto, estamos a falar de 2005, não é? Foi assim há tanto tempo. Entretanto, daí para cá, começou a haver realmente, e até as próprias universidades começaram a usar isso para se financiar. Portanto, a Ivete deve ter essa noção, não é? Portanto, deve ter passado por isso. Nós, por exemplo, tivemos... E a Caixa também, não é? Sim. Portanto, devem ter tido essa noção sobre isto. Agora, há aqui programas mais específicos, como os programas da economia criativa, que realmente ainda são muito pouco explorados em Portugal. O país tem feito um esforço para conseguirmos aceder mais a estes programas europeus, porque realmente necessitam de bastante apoio. No último programa quadro, que era o Horizonte 2020, né, portanto já foi possível crescer bastante e acho que quadruplicamos o apoio que tínhamos tido antes, que era no 7º programa quadro, que tinha sido antes do... Portanto, este agora é de 21 a 27, o anterior era de 13 a 20 e, portanto, o anterior a 2013 era um programa em que praticamente só as universidades é que se candidatavam, né, e eram em consórcios com outras universidades externas, com a Fraunhofer, por aí fora, né, portanto com entidades estrangeiras que acabavam por impulsionar aqui, mas atualmente já temos muitos projetos que são coordenados por portugueses e que têm tido bastante sucesso e que já temos entidades que estão a começar a dar cartas nisto, né? Pois. A Sara está aqui a dizer que considera que se talvez não fosse de muito interesse em algumas épocas a partilha ou saber-se, é talvez uma pergunta ao mesmo tempo que uma provocação. É, sim. Não sei se saberia ou não. O que é certo é que se não atingíssemos todos o valor em si, o país tinha que devolver dinheiro e aconteceu, ter que devolver. Chegou a acontecer isso, e depois obviamente que também os governos começaram também a abrir um bocado os olhos no sentido de aproveitar ao máximo, não é, tudo isto. O que é certo é que neste momento também estamos a viver uma fase com os novos programas fruto da pandemia, ou seja, Portugal vai ter nos próximos anos dinheiro que nunca teve. Nunca teve, portanto, vai ser mais do dobro do normal. Estamos a falar de que Portugal em 7 anos, os quadros europeus são em 7 anos que são apresentados, e nesses 7 anos Portugal tem à volta de 25 mil milhões de euros, dos quais apenas só 5 mil milhões são para as empresas. E 20 mil milhões para o Estado. Portanto, é muito dinheiro para Portugal. A verdade é esta. E que é certo é que ouvimos muitas vezes falar de projetos, não é, que não têm pés nem cabeça, ou de coisas que foram feitas até a nível do Estado, que usaram os fundos europeus, mas é verdade que tem. Eu acabei por não falar aqui também, mas, por exemplo, eu não sei se alguém tem algum interesse nas ilhas, mas só para dar aqui uma explicação inicial daquilo que vou dizer. Os apoios, os fundos europeus são dados em função do desenvolvimento das regiões. Portanto, o Norte, Centro e Alentejo têm apoios mais fortes, mais elevados do que tem Lisboa e do que tem o Algarve. Lisboa é considerada uma região desenvolvida, o Algarve é considerado aquilo que eles chamam de uma região intermédia, portanto as taxas de apoio são menores, mas o Norte, o Centro e o Alentejo ainda são regiões em desenvolvimento, comparado com as regiões europeias, portanto na espécie de escala que eles lá definem, e portanto as taxas máximas que eu apresentei só são possíveis de aceder com projetos de empresas no Norte, Centro e Alentejo. Nas ilhas, a Madeira é considerada também uma região desenvolvida, portanto, como Lisboa, portanto os apoios também não são muitos, mas os Açores têm um manancial de oportunidades gigantesco e têm tido concursos que também
que até nem existem cá, até muitas vezes até apoiam a criação de empresas. Portanto, os apoios nos Açores são muito bons para fomentar empreendedorismo lá, e são bastante interessantes. No último programa, os Açores tinham 1,5 mil milhões de dinheiro em relação para apoiar projetos nas ilhas. Portanto, para a dimensão dos Açores era gigantesco. Neste momento, aqui a Fortunata Saragossa. Temos aqui a Délia Melo, que é dos Açores e que está aqui é? para... Exatamente. Por isso, pelo menos a Délia, não sei, há pessoas que eu não sei onde estão, mas a Délia Melo é dos Açores e está... E pelo menos, como está com uma perna num lado e outra perna no outro, mas pelo menos a Délia vai aproveitar de falar contigo, de certeza. Muito bem, aqui a Fortunata Saragossa pergunta do Algarve, só dá nota que o Algarve acaba, normalmente os projetos no Algarve são apoiados até 60%, mas podem aceder a qualquer tipo de programas. O Algarve é muito procurado por causa do turismo e por força disso e por ter muita oferta, acaba por estar quase limitado a oferta que tenha um nível de inovação disruptivo e principalmente que combate a sazonalidade. Portanto, geralmente a maior parte das pessoas que vêm falar comigo sobre projetos é quase tudo turismo, né? Portanto há uma procura muito grande nessa área, mas o turismo é muito difícil de ser apoiado no âmbito dos fundos europeus. Estamos a falar de projetos obviamente mais, com maior valor, e o que é certo, portanto, se forem projetos que visam trazer pessoas para Portugal no inverno, terão aprovação quase direta, isso é quase garantido. Mas como não são projetos fáceis, não é? Portanto, de existir, não é assim muito específico. E o Algarve também tem alguns programas específicos que são lançados pelo próprio programa regional, muitas vezes direcionados para as próprias capacidades da região, nomeadamente em termos agrícolas, não é? Com todas aquelas plantações ou tipo de produtos que podem ser produzidos e que acabam também por aproveitar e dinamizar um bocadinho a economia da região. Mas na verdade não há muitos projetos no Algarve. Estou a falar disto e houve um programa que abriu o ano passado, que era um programa virado para a indústria e para o turismo. Todas as regiões gastaram o programa rapidamente. Aliás, no Porto só houve dinheiro para 120 candidaturas, candidataram 700 empresas na região da área metropolitana do Porto. E no Algarve ainda está aberto. Portanto, carece muito, não há carência de dinheiro no Algarve, ou seja, há carência de projetos, muitas vezes. Excelente notícia, que temos por onde ir buscar, temos é que saber como o concretizar também. Da nossa parte, nós tivemos um projeto do Portugal Inovação Social apoiado para o Algarve e outro projeto de inovação social apoiado para o Alentejo. Por isso, às vezes também não há que desistir, porque há que ver, dependendo da área, como tu estavas a dizer, dependendo da área, dependendo do momento e dependendo de quem são os parceiros. Por isso, não há que desistir. Ivete, a experiência foi boa, já agora, nesse projeto? Está sendo muito boa. Ainda está em curso, estamos agora numa tentativa de não terminar em agosto, mas sim em dezembro, até porque há pessoas que estão a solicitar que continuemos com elas, porque houve aqui estas interrupções pela pandemia, e por isso está a ser bom. Se me perguntas, o Alentejo e o Algarve são regiões fáceis para qualquer um de nós se adaptar. Temos que ir devagar. Está ali o nosso Paulo Matos, que sabe, por exemplo, do que eu estou a falar. O Paulo está em Porto Alegre, houve uma determinada altura que, usando a expressão a Porto, encanou-se o projeto, até que a pessoa certa percebeu e viu, mas espera, está aqui uma oportunidade, então vamos pegar. Não é da mesma forma que no Norte, é preciso nós termos alguma paciência. Alentejo e Algarve é alguma paciência também de execução. É a minha opinião, Sim. Está ali gente de Porto Alegre que talvez possa complementar, está a Sara, que é também do Olhão, e por isso, enfim, poderão ajudar a explicar um bocadinho melhor isto, mas é a nossa percepção. Mas não me importava de continuar com Alentejo e Algarve.
porque depois da casa estar começada a construir, é muito fácil trabalhar com as pessoas do Alentejo e do Algarve. Sara, força. Posso falar? Acho que sim. Alô? O Daniel é o dono da casa, mas... Sim. Não, claro. Não, eu basicamente quando falo, não falo propriamente por Olhão, porque eu não tenho estado sempre aqui neste município, eu só vim para cá há 3 anos. Eu tenho uma experiência um bocadinho, tive praticamente 20 anos na Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e pelo meio fiz um interregno e tive 7 anos numa direção regional, então tenho uma... que não tem a ver só com a autarquia onde me encontro neste momento, não é? Pronto. E em relação aos fundos municipais, as candidaturas, o que eu penso é que as pequenas e médias empresas que podiam beneficiar imenso dos fundos comunitários não têm muitas das vezes gente, não estão preparados sequer para fazer uma candidatura ou para entender de que modo é que podem ir buscar os dinheiros. E penso que a grande maioria dos municípios centra-se apenas nas candidaturas que assim lhe são queridas e que lhes dizem respeito e que deveriam ter, durante algum tempo, os serviços municipais abertos às pequenas e médias empresas para apoiar a elaboração dessas candidaturas. É mais isso que eu penso. Porque eu trabalhei em municípios que executaram 100 e tal % em termos de candidaturas, não é? Mas sei que há outros que não executavam nada. Portanto, isto é como tudo, não é? Mesmo que a criatividade, os fundos comunitários é uma parte diferente, mas tem que ser criativo. E os técnicos que sabem mexer nos fundos comunitários, muitas das vezes, ou porque já têm a trabalho a mais, ou porque são poucos, ou porque não têm essa visão, não dão às vezes a informação necessária a quem decide, no sentido de, ok, vamos fazer aqui um aporte, vamos formar aqui 4 ou 5 técnicos, para quando as candidaturas estejam em cima da mesa, possamos apoiar o nosso tecido empresarial e os nossos empresários locais, para que possamos todos dar um salto qualitativo. Fica uma mais uma sugestão. opinião. Obrigada. Não sei, Daniel, se queres dizer alguma Não, coisa. vou aproveitar para dizer uma coisa. Vou só Ok. aproveitar para dizer uma coisa em relação a isso, rápido, que é, em relação às câmaras municipais, as câmaras municipais nos próximos anos vão ter dinheiro que nunca tiveram. Portanto, porque o PRR, a maior parte é para o Estado. Grande parte desse valor do Estado é para as câmaras municipais. E, portanto, se as câmaras tinham essa dificuldade, elas estão cada vez mais a recorrer externamente a privados, porque as equipas já não dão, pronto, eles têm sempre aquela dificuldade de aumentar a equipa, não é? Não têm a flexibilidade de uma empresa, e tanto o que eu tenho visto é que as empresas estão a trabalhar em conjunto com os técnicos das câmaras, e até porque é assustadora a quantidade de apoios que as câmaras municipais vão ter nos próximos anos. Se houver um presidente de câmara que perca nas próximas eleições a reeleição, eu vou achar um caso de estudo, porque nunca as câmaras municipais tiveram tanto dinheiro para tudo e mais alguma coisa, para a parte ambiental, para a parte digital, para tudo que eles quiserem. E há câmaras a aproveitar muito bem isso. Eu dou um exemplo que tenho acompanhado agora mais de perto, do Fundão. Portanto, o Fundão tem aproveitado muito bem o facto da Altice ter instalado lá os servidores e, portanto, ter dado ali algum... chamou ali um bocadinho a atenção para aquela pequena região de Portugal, e eles estão ali a fomentar, a aproveitar-se disso e a fomentar o Conselho para receber nómadas digitais, para receber empresas da área tecnológica, criando condições até em termos de residência e de apoio numa série de áreas a pessoas que se querem mudar para lá. Portanto, têm aproveitado e até numa série de projetos que vão fazer, fomentando o empreendedorismo, tem sido bastante interessante. E aí também, aproveitem também esta dica, não é? Para quem tem entidades, portanto, como o Torrance Center, ou até como o Mente Shake da Catch, ou isso, que também há aqui uma grande oportunidade de poder exercer trabalhos com as câmaras municipais por causa disso. Não é? Porque, obviamente, que há mais candidaturas, mas depois as próprias câmaras vão ter que trabalhar com alguém, não é? Portanto, vão ter que avançar com as coisas para alguém, vão ter que dar formações, vão ter que sensibilizações, portanto, uma série de coisas, não é? E isso realmente é também uma oportunidade que me lembrei de, Sara, obrigado, de fazer isso. Só agora, nós temos que acabar, Ivete. Mais ou menos temos aqui o Rui Martins já da próxima Ok. comunicação, mas ainda
Rui, o Rui já pedimos. Não, por mim tudo Rui, bem. Não, eu Rui, disse o que eu tinha a tranquilo, dizer, o Rui está pessoal. tranquilo, mas 5 minutos estamos bem. Não, Continua, eu só ia Daniel, perguntar queremos... se era só para terminar em beleza, entre aspas, se por Sim. acaso há alguém aí que tenha algum projeto com aquilo que eu apresentei, se há assim alguma coisa que me possam assim num minuto dizer e eu rapidamente poder também fazer com que isto não seja só conversa, não é? Está ali a de Cátia. Alguém que tenha algum projeto assim mais específico? Mas ali a Olha, Cátia. eu não sei se é um projeto mesmo que eu gostava de avançar, mas durante muito tempo sonhei com o projeto de um centro de criatividade aqui no Porto. Já tenho ali a localização, que é uma escola antiga que está vazia, abandonada há séculos, que deve ser da freguesia aqui da Foz do Douro, e que depois a ideia era de dar, no fundo, à cidade e à freguesia, de fazer tipo ações que puxam, que desenvolvem o pensamento criativo, pronto, que no fundo é também o objetivo do Torrents, não é? Mas depois pensei sempre, e como financiar isto? Às tantas seria com empresas que no fundo patrocinam, mas depois pensei, claro, também deve haver um financiamento para isso. Ou realmente pedir à Câmara do Porto, não é? Ou então procurar, eu apontei aqui a Europa Criativa, não sei se seria essa que seria a mais adequada, porque, pronto, ali tinha custos de adaptar o espaço existente, não sei se esse espaço tem uma renda enorme, suponho que sim, porque é um espaço muito bonito, com vista para o mar, com um pátio enorme à volta, um espaço espetacular para um centro de criatividade. Depois pensei assim, deve haver algum financiamento, algum contexto em que dava para encaixar isso. Pronto, deixo esse desafio, Daniel. Não, rapidamente, já respondo. Portanto, se for um edifício, por exemplo, imagina, que seja propriedade do Estado ou de uma Câmara Municipal, há uma linha de apoio que no momento está fechada, mas que já esteve aberta no passado e que há de continuar, que são as áreas de acolhimento, que são, em que, ou seja, são não áreas de acolhimento, são áreas de instalação de acolhimento, ou seja, o que é que são? As câmaras municipais podem se candidatar para criar espécies de coworkings, né? de espaços de empreendedorismo, de recepção de empresas. Portanto, só aí é que é possível poder criar a estrutura, não é? Portanto, obras e essas coisas para um evento, para uma infraestrutura dessa natureza. E depois tem duas vertentes, portanto tem a vertente da possibilidade de ensino e de formação que pode financiar na parte do capital humano, que agora vai se chamar qualificações, e depois a vertente também, por exemplo, nos projetos da área social, no POISE, houve entidades, há uma em Amarante até que é conhecida, que criaram incubadoras na área da economia social. E, portanto, usaram os apoios da área da economia social para criar a incubadora. Claro que depois a incubadora fala sobre economia social, fala sobre pensamento criativo, fala sobre qualquer coisa, não é? Mas usaram, e houve projetos até de 300 e tal mil euros, por exemplo, para a criação e financiados a 100%, neste caso. Quando é para associações, pode chegar a 100% os financiamentos. De qualquer forma, neste caso seriam 3 candidaturas. Uma para o edifício, uma para uma complexidade enorme, não é? Sim, mas lá está, se o edifício, se for do edifício de um privado, não consegue ter apoios para isso. Portanto, só consegue apoio se for um edifício público. E depois, para as atividades em si, aí depois é tudo uma questão de criatividade, não é? Cátia, o sonho está em realização. Está em realização. Exato. Já está em realização. Eu já quero ver. Mas de qualquer forma, falou-me nisso e eu tenho um projeto parecido com uma área diferente. Nos próximos dias vamos falar e eu vou-lhe mostrar aqui umas coisas que se calhar vai gostar. Está bem, vemos-nos na quinta-feira. Obrigado a todos. Obrigada. Daniel, muitíssimo obrigada pela tua partilha tão aberta, tão espontânea, mas também tão organizada, porque estas coisas parecem simples, mas são de facto muito complexas e a tua apresentação foi organizada, metódica, simples, transformar o complexo no simples. Muito obrigada, deste-nos alguma cor e também muito obrigada a todos os que aqui estiveram. Nós vamos continuar com programas não stop, conforme a Margarida passou aqui
pedimos que nos deem a vossa opinião naquele pequeno formulário, porque nós queremos continuar a fazer melhor e queremos ter a vossa sensibilidade de partilhar connosco as vossas opiniões. O programa vai continuar hoje, já temos aqui o Rui Martins, que terminará com o Rui Martins, amanhã há mais, sexta-feira há mais e we never close. Por isso, a partir de sexta-feira, a criatividade continua no ar, havendo ou não havendo eventos. Aliás, sexta-feira a Cátia também vai estar num evento que já não é connosco, já não é connosco, mas é na mesma no âmbito da World Creativity Innovation Day. Eu também vou estar num evento da World Creativity Innovation Day, por isso, minha gente, muito obrigadas por aqui estarem, muito obrigados, até já.